Pessoal, é com muito orgulho que eu trago aqui um candidato à presidência da República. Quero que você preste muita atenção. Leonardo Péricles. Seja bem-vindo, Leonardo. Eu que agradeço o convite, Roberto. Queria saudar todos e todas que estão aqui nos assistindo. Estou à disposição para a gente bater um papo aqui. Vivian Mendes, candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. Ela é pré-candidata, vamos deixar bem... são todos pré-candidatos, né? Seja bem-vindo, Vivian. Obrigada, Roberto. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Um prazer estar aqui. Queria agradecer muito o espaço também, poder trazer o nosso pré-candidato a presidente. E presidente, ele é do nosso partido, né? Então, olha que bacana. É presidente também. Leonardo, me fale um pouquinho quem é o Leonardo Péricles. Fala naquela câmera ali, para quem não te conhece, me fale um pouquinho de onde você é, qual a sua formação, me fale um pouquinho de você. Olha, eu sou Leonardo Péricles, né? Estou como presidente nacional da Unidade Popular, a UP, que é o mais novo partido político no Brasil. E tenho uma militância, venho de uma militância de 22 anos ininterrupta. Eu iniciei no movimento estudantil secundarista, Roberto, lá na cidade de Belo Horizonte, né, de onde eu nasci, fui criado. Passei também pelo movimento estudantil universitário. Os primeiros 11 anos da minha militância foram dedicados à luta pela conquista do meio passe estudantil lá na cidade. Junto disso, a luta em defesa do transporte público, principalmente pela estatização do sistema de transporte, para as pessoas, redução do preço das passagens, enfim, e a defesa da educação. Essa foi uma trajetória importante para mim. De 2011 para frente, eu me transferi do movimento estudantil. Eu tive uma passagem também pela Universidade Federal de Minas Gerais, curso de biblioteconomia, que eu não cheguei a concluir. Depois, fui atuar no movimento de moradia. De 2011 para cá, faço parte da coordenação nacional do movimento de luta nos bairros, ilhas e favelas. Inclusive, eu sou morador de uma periferia, de uma ocupação urbana realizada pelo movimento lá na região do Barreiro, né? Uma das regionais lá de Belo Horizonte. E a partir dessa ocupação chamada Eliana Silva, ela foi um ponto de apoio muito importante para que a gente conquistasse alguns milhares de moradias em Belo Horizonte, na região metropolitana e inspirando outras regiões, inclusive aqui em São Paulo, né? E no país inteiro, que outras ocupações foram organizadas pelo MLB. E também, junto disso, eu fui uma das lideranças das jornadas de junho de 2013, né? E naquele momento nós chegamos à conclusão de que havia um esgotamento dos atuais partidos políticos existentes até então e que era necessário uma alternativa. E foi neste sentido que a gente iniciou o trabalho de coleta de assinaturas e de construção desse mais novo partido político, a Unidade Popular. E se me permite, claro, e quem está nos assistindo também, para ter uma ideia dessa conquista que a gente teve criando a Unidade Popular, que até esse atual presidente, que nós fazemos uma oposição ferrenha, um inimigo da classe trabalhadora, do povo, dos povos aqui no Brasil, ele tentou criar um partido, né, inclusive com o apoio de grandes empresários, alguns pastores de algumas igrejas, né, muitos parlamentares, e deram com os burros na água porque não tiveram um trabalho popular. E nós, negando o apoio de grandes empresários, com o trabalho popular, somente com lideranças, né, de periferia, jovens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, a gente conseguiu o apoio de mais de 1.200.000 pessoas no país, inclusive com um trabalho popular, falando para as pessoas, inclusive, Roberto, falando de ideias de esquerda, falando de um programa socialista para o Brasil, falando de mudanças estruturais, da reforma agrária, da taxação das grandes fortunas. Desse jeito, a gente teve o apoio de mais de 1.200.000 pessoas, e isso nos credencia para agora estar lançando a nossa pré-candidatura à presidência da República. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, joga a câmera aqui, Paloma. Vamos compartilhar essa live, que é muito importante. Estamos com um candidato à presidência aqui, um candidato ao Senado, e no final de semana eu vou sortear um livro meu aqui, tá bom? Muito legal esse livro aqui, o pessoal está gostando. Quem é, me fale detalhadamente, quem é a nossa querida Vivian Mendes? Fala para o nosso público. Muito prazer.
Então, Roberto, eu sou Vivian Mendes, eu nasci e me criei em São Paulo, tenho 41 anos, sou formada em comunicação também. Que legal, uma sofredora. Pois é. Mas a minha vida e a minha militância, né, tem muito a ver da história de onde eu vim também, né? Eu sou filha de operários, de pai e mãe operários, né? Meu pai é um retirante nordestino, a minha família, por parte de pai, é pernambucana, né? E a família da minha mãe do interior de São Paulo, essas famílias daquela época, dos anos 60 e 70, que foram migrando para São Paulo buscando melhores condições de vida, né? Então, a partir dali se conheceram nas fábricas, né? Minha família se conheceu na fábrica ali em São Paulo, meu pai e minha mãe, e ali constituíram sua vida. Então, esse envolvimento político com a vida prática do nosso povo, da classe trabalhadora, é histórico na minha família, né? Comecei a me organizar, tenho uma história também de formação nas comunidades eclesiais de base, eu sou da Zona Leste, eu sou da região de Guaianazes, né? Nem é tão longe daqui assim. E a gente, ali a partir dessa atuação, fui me envolvendo com a política cada vez mais. Eu comecei a me organizar mais, militar mais organizadamente depois que eu me formei. Estudei na Unesp, em Bauru, né? Me formei na escola pública, também tinha uma formação política importante lá. E quando eu me formei, voltei para São Paulo para trabalhar, enfim, né? Trabalho desde os 16 anos também. Enfim, aí comecei a me organizar um pouco mais politicamente, ajudei a construir o MLB aqui em São Paulo, a gente fez lutas muito importantes no Jardim Pantanal, que inclusive faz divisa aqui com Guarulhos e Itacoaxetuba, né? E depois também sou uma das companheiras que fundou o movimento de Mulheres Olga Benário, um movimento onde eu milito, né, mais hoje, além da Unidade Popular. Eu sou a presidente estadual do partido, né, sou da direção nacional também do nosso partido, sou da executiva nacional do partido e estou pré-candidata ao Senado aqui pelo estado de São Paulo também. Ô Leonardo Péricles, por que eu deveria votar em você? Por que o trabalhador deveria escolher você para a presidência da República? Olha, primeiro não estou aqui para pedir voto. Não, até deixa a legislação não nos permite aí. Que é uma coisa muito tola, né? Porque nem durante a campanha, se você reparar, ninguém pede voto mais, exato, né? Mas na verdade, o que eu pergunto para todos, por que um pré-candidato do seu partido seria interessante para o Brasil? Claro. Agora estamos aqui para apresentar nossas ideias. Exato. Então, dentro desse quadro, o que nós entendemos? Primeiro que nós consideramos que nós estamos num país que são 522 anos de superexploração e opressão sobre o nosso povo. Nós consideramos que não é possível a gente mudar a política e fundamentalmente mudar o Brasil sem enfrentamento com os muito ricos, esse menos de 1% da população que manda e desmanda no Brasil, em especial os milionários e os bilionários, né, que são muito pouca gente, é menos de 1% da população. Então nós entendemos que é necessário um conjunto de medidas, de reformas estruturais para o Brasil. Então, primeiro, nós consideramos que o problema do Brasil não é que não tem dinheiro, é que não sobra dinheiro. A política econômica no país está montada para transferência vultuosa dos recursos que nós, trabalhadores e trabalhadoras, pagamos de imposto, porque quem paga imposto efetivamente no Brasil são os pobres, são os trabalhadores e trabalhadoras. Isso é transferido para o bolso dos muito ricos através, por exemplo, do sistema da dívida pública. Então, uma das medidas que nós consideramos centrais para o Brasil são duas para ter recurso. Então a gente inverter essa ótica, fazer um negócio que se chama suspensão do pagamento dessa dívida pública, que ela consome mais da metade do orçamento do Brasil, com pagamento de refinanciamento, pagamento de juros e amortizações dessa dívida. E fazer um negócio que está previsto na Constituição do Brasil, que é a auditoria dessa dívida, que é saber se deve ou não. Grandes especialistas do país mostram que essa dívida já foi paga várias vezes. E o negócio é que nós não somos contra qualquer dívida. É normal que um Estado, como um Estado brasileiro,
ele contraia dívidas para investir em coisas concretas, para construir hospitais, escolas, universidades, melhorar o saneamento, né? Mas essa dívida, os vários estudos mostram que ela não foi contraída para isso. É um sistema de agiotagem nacional e internacional, de pagamento de juro para banqueiro. Enfim, quem ganha com a dívida pública é quem já é muito rico. E a outra medida que nós consideramos é fazer a taxação das grandes fortunas. Eu falei aqui dos bilionários, Roberto. São 315. Taxação em quanto? Taxação em quanto? Eu vou fazer a referência. São 315 bilionários que nós temos no Brasil. Só para todo mundo ter uma ideia, que quando eu falei menos de 1%, é muito menos de 1%. 315 segundo o IBGE, não é segundo a Unidade Popular. E o que acontece? Esses bilionários, eles têm um patrimônio de 1,9 trilhão de reais. Se a gente fizer a taxação, inclusive isso que eu estou falando aqui, as pessoas que estão nos assistindo devem pensar, mas esse rapaz é muito radical, né? Porque ele já falou de suspender o pagamento da dívida pública, fazer auditoria e agora taxar grandes fortunas. Isso está previsto na Constituição de 88. Então, quero ressaltar isso. Nós estamos ressaltando medidas que nunca foram aplicadas, mas está previsto na nossa Carta Magna do Brasil. Então, o que a gente propõe? Que sejam taxados em 30%, 40%. Eles não deixam de ser bilionários, mas isso permite que a gente tenha bilhões para investir em área social. E qual que é a nossa proposta, tanto da dívida pública quanto, né, dessa taxação de grandes fortunas? Investir nas áreas sociais, sobretudo na saúde, na educação e na moradia no Brasil. E a gente está ligando isso aqui, Roberto, com outras medidas fundamentais, porque você fazer isso, você permite grandes, por exemplo, com moradia e saneamento, que vai ligar com a saúde, grandes obras emergenciais, frentes emergenciais de trabalho, que vai gerar milhões de empregos no Brasil, além de contratação, também concursos públicos na área de saúde e de educação. E o povo com dinheiro gasta mais e os ricos ganham mais. Você vai gerar, inclusive, um ciclo virtuoso no Brasil. Exato. Agora, o que nós estamos propondo? Inverter. Os privilégios que estão montados no Brasil garantem que essas classes dominantes, que esses muito ricos, sempre fiquem cada dia mais ricos. Nós estamos propondo inverter, né? Acabar com os privilégios e a prioridade ser o povo brasileiro. Perfeito. Mas o fundamental é que vai ser necessário esse enfrentamento, porque sem isso não tem mudança estrutural que nós podemos fazer no Brasil. Eu também queria conhecer as ideias da Vivian Mendes, como é importante termos mulheres, né, no Legislativo. Aliás, o número de mulheres no Legislativo é baixíssimo. Tira aqui por Guarulhos, temos 7 mulheres agora e são 34. E agora é um recorde, né, nessa legislatura, hein, pessoal? Porque, aliás, as opções para o Senado de São Paulo estão pobres, hein, pessoal? Tá um negócio complicado, hein? Complicadíssimo. Me fale um pouquinho de suas ideias para você melhorar o Senado brasileiro. Então, Roberto, a gente considerou... Você me dá um minutinho só? Pô, senão eu vou acabar esquecendo, o pessoal vai brigar. Tami Ito Tahira, Léo Pérez, meu presidente, Vitor Cortinhas, é isso? Cortinhas, meu presidente, é trabalhador, Heloísa Santos, viva a Unidade Popular pelo Socialismo. O Vitor ainda fala, viva a ciência imortal do proletariado, a ciência de Marx, Engels, Lenin e Stalin. Roberto Monteiro, viva a Unidade Popular. O pessoal que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, já deixa seu like aí para nós. Desculpa. Obrigada. Todo mundo que está se manifestando aí também, demonstrando que existe apoio, que existe adesão popular para as ideias que de fato representam os interesses da maioria da população, que é a classe trabalhadora. Então a gente ter a nossa pré-candidatura nesse momento ao Senado, buscamos construir essa candidatura, né? E, claro, alcançar esses cargos, porque a gente acha que é fundamental que a nossa classe esteja representada lá para garantir o que é o nosso interesse. É interesse hoje do povo brasileiro que a família Bolsonaro seja presa. O crime que eles cometem todos os dias contra a nossa classe, as mais de 600 mil mortes que foram, talvez uma parte delas, é claro que a gente não poderia evitar diante de uma pandemia que atingiu o mundo, mas é fato, claro, consumado hoje, que as medidas do governo Bolsonaro aprofundaram essa pandemia e permitiram que a maior parte da população que morreu foi
fruto de um processo político, uma escolha política de adiar a compra de vacina, né, de enriquecer meia dúzia de empresas em relação, né, com seus interesses próprios, né? Então o governo Bolsonaro negou vacinas, mas a partir do momento em que uma empresa poderia lhe fornecer interesses econômicos, aí sim, né, abriu espaço e disse que as vacinas eram ótimas, enfim. Todas as políticas que foram implementadas por esse governo, os vários escândalos, né, que foram aparecendo ao longo do tempo, e ainda é muito pouco. Nós tivemos uma CPI da Covid que, do ponto de vista prático, não teve nenhuma consequência ainda na sociedade de responsabilização dessa família. Então a gente acha que a gente precisa ter lá no Senado representantes do nosso povo que defendam o que é o nosso interesse e que é a prisão imediata. A gente não pode achar normal ou natural que um crime desse, um crime de graves violações de direitos humanos, permaneça impune, né? Então a gente é contra a impunidade desde o período da ditadura, defendemos isso como ponto programático, né? Direito à memória, verdade e justiça, responsabilização dos agentes do Estado desde aquele período que cometeram crimes contra o nosso povo, que cometem hoje crimes contra o nosso povo, como o genocídio da população pobre, negra, periférica, né? E também, nesse caso da família Bolsonaro, desses gravíssimos crimes contra o nosso povo como um todo. E claro, né, Roberto, é fundamental que a gente defenda os direitos das mulheres, né? O Brasil está muito atrasado em relação aos direitos das mulheres, em relação inclusive aos outros países da América Latina, né? Os outros países estão discutindo, estão avançando e estão inclusive legalizando o aborto em seus países, e aqui a gente não está nem discutindo uma questão de saúde pública, né? Pelo menos um dia sim, um dia não, no nosso país uma mulher morre em decorrência de um aborto realizado de forma ilegal, né? E a gente não pode permitir que esse crime, né, que esse é um crime grave, continue acontecendo no nosso país e o Estado se cale diante disso. Então nós estamos aqui defendendo, entre as nossas bandeiras principais, essas, entre tantas outras, de interesse do nosso povo. Eu vou convidar eles de novo aqui, que está muito pouco tempo. Manuel Fernandes, por que taxar dinheiro público? O socialismo nunca deu certo em lugar nenhum. O pessoal lá está dando boa noite para nós, o Auro. Boa noite. Manuel Fernando, pior foi o ladrão do Lula, que roubou bilhões dos cofres públicos. Manuel pergunta, vocês são filhotes do PT? Ai. Ivanildo, você sabe que nós somos... Senadora, você pode explicar de onde veio a riqueza do filho do Lula, já que era tratador de animais? Ivanildo, pelo amor de Deus. Eu gosto muito dessa... Por que taxar as grandes... Bom, você já explicou, né? Mas rapidamente, porque nosso tempo está curtíssimo aí, presidente. Olha, as pessoas geralmente, acho que as perguntas eu não acho anormais, né? Porque tem uma falsa ideia que rola na sociedade, inclusive por responsabilidade desse atual presidente, que cria uma confusão enorme, de falar que esquerda é tudo igual, né? Inclusive que o que aconteceu nos governos do PT aqui no Brasil supostamente teria sido o socialismo. Então, assim, quem estiver nos assistindo, quem dera, ficou muito distante. Foram medidas social-democratas que no máximo garantiram algumas migalhas, mais migalhas do que a direita, do que, enfim, evidentemente tem uma diferença muito grande. Agora, centralmente, o que nós defendemos aqui são medidas estruturais que nunca foram realizadas no Brasil. Eu quero ressaltar isso. Nós estamos defendendo o enfrentamento com quem manda e desmanda no Brasil. Então, taxar grandes fortunas é taxar os bilionários, os milionários e bilionários desse Brasil. Quem estiver nos assistindo pode ficar muito tranquilo, a imensa maioria... Não, todos. Não tem nenhum bilionário me assistindo. Eu imagino também. Mas, segundo o IBGE, 90% da população tem renda de menos de R$ 3.500. 70% do Brasil vive com até 2 salários mínimos. Então nós estamos falando aqui para a imensa maioria do nosso povo que será beneficiada com essa medida. Isso não vai pegar seu José e Dona Maria da esquina, que tem inclusive um comérciozinho, não vai nem passar perto, sabe? Nós estamos falando aqui de taxar os bilionários, mas não só isso. Tem reformas estruturais, Roberto, fundamentais para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento de fome. Segundo dados oficiais, você tem pelo menos 115 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. 20 milhões que não têm o que comer por mais de 24 horas.
O agronegócio não serve para o Brasil, porque eles estão batendo recorde de exportação e de lucro todos os anos, e você tem essa quantidade de pessoas passando fome. Então o que nós propomos em relação ao contraponto ao agronegócio? A reforma agrária popular no Brasil, que inclusive tenha como base a agricultura familiar, o direito de milhões e milhões que estão nas cidades hoje super apertados, poderem voltar para o campo. Mas não para passar fome, mas para produzir alimento saudável, com base na agroecologia, inclusive sem agrotóxico. Nós estamos propondo outra relação, inclusive, com o meio ambiente, porque demarcar as terras indígenas e quilombolas é uma forma de garantia. Enfrentar as mineradoras, enfrentar o garimpo, enfrentar as madeireiras. Nós estamos falando de um projeto de melhorar o Brasil. Nós estamos falando fundamentalmente do povo brasileiro passar a dirigir. E também quem estiver nos assistindo não ache que isso que o Leonardo está falando aqui é uma medida de uma canetada, que eu vou entrar lá na presidência, assinar esses decretos e tudo vai acontecer. Eu sou daqueles que acredito que a gente precisa ter uma nova governabilidade no Brasil. E que o fundamental que deve garantir essa forma de governar, deve superar essa governabilidade, porque essa é burguesa, essa é dos ricos. Nós entendemos que a gente precisa ter uma governabilidade socialista, onde o povo brasileiro seja agente central das transformações. Eu discordo muito do meu amigo aí que falou que o socialismo deu errado no mundo. Ele deu errado para os muito ricos. Agora, para a classe trabalhadora e para o povo, deu muito certo. E eu quero ressaltar que o socialismo, para ele dar mais certo ainda, ele precisa de riqueza. O socialismo não é um sistema que consegue se desenvolver bem com a pobreza, ele se desenvolve em cima da riqueza. Por quê? Porque tem que socializar a riqueza. E o Brasil é extremamente adequado, uma riqueza tão grande num país desse. O socialismo, nós podemos garantir que não haja mais fome, miséria, desemprego. É isso que nós estamos defendendo. E a base desse projeto, ela está aqui, enfraquecer o sistema capitalista no Brasil, porque ele é responsável pela fome, pela miséria, pela pobreza, e garantir condições do povo brasileiro ser protagonista central dessas transformações e mandar nesse Brasil, que é essa que é a defesa fundamental. Se a gente constrói as riquezas, nós temos que ter direito a gozar dessas riquezas. Marta Domingues, Léo me representa, a auditoria da dívida pública é prioridade, taxação das grandes fortunas e vive no Senado, viva o P. Doutor José Mário é um cara que eu gosto muito, ele foi secretário de saúde da cidade de Guarulhos, meu amigo, meu cardiologista, e ele fala assim: boa noite a todos, Vitor. Quando você se refere ao enfrentamento a essa realidade, o que você sugere de diferente que não seja o voto popular? Vou repetir a pergunta, pode? Claro. Boa noite a todos. Vitor, quando você se refere ao enfrentamento a essa realidade, o que você sugere de diferente que não seja o voto popular? Rapidamente, por favor. Eu acho que ele estava respondendo para o Vitor, não é isso? O Vitor fez uma pergunta. Porque, assim, também quem estiver nos assistindo, eu defendo o voto popular. Ele é fundamental. Só tem que enxerguemos o seguinte: a democracia real que nós defendemos aqui, que é uma democracia popular, o voto é um pedacinho assim, tem o resto, que é a participação direta das pessoas. Por que a gente é obrigado só a votar de 2 em 2 anos e o orçamento é o Congresso Nacional que decide? O que vai ser política central? Um primo de tecnocrata que fica tomando decisão. Não, se bem que hoje não, na internet é mais tranquilo. Não, e tem urna eletrônica. Só para vocês terem uma ideia, a reforma trabalhista da Previdência e a emenda constitucional, que é aquela que congelou o investimento em saúde e educação por 20 anos. Isso tudo foi aprovado contra os interesses da maioria do povo. Tem um sistema que está previsto na Constituição, que é você fazer um referendo revogatório, ou seja, convocar o povo para votar se concorda ou não de manter isso. Vou cortar o Zé, vou cortar de novo o Léo. Doutor José Mário já fala que o aborto já está legalizado, evidentemente dentro dos parâmetros votados pelos representantes em que nós votamos. Rapidamente, Vivian, 30 segundos. A questão do aborto não é uma questão de opinião, é uma questão de saúde pública. E a gente precisa encarar Lembrando que ele é médico cardiologista, Sim, tá? A gente precisa olhar para essa realidade. O aborto hoje, a criminalização do aborto hoje, ela não serve para salvar fetos, ela serve para matar mulheres pobres, que não têm acesso a um aborto que ainda é legal, seja seguro, como as mulheres ricas têm. Arthur, na nossa cidade custa cerca de 10 mil reais para fazer um aborto. Arthur Ventura da Silva, viva a unidade popular. Precisamos de uma revolução no Brasil que coloque o povo no centro das decisões e no poder.
Tami Taíra, as políticas públicas para as mulheres são precárias em Guarulhos. Alta taxa de feminicídio em quebradas como Pimenta, é verdade. As guarulhenses vão para casa de referência para a mulher no Canidé buscar ajuda. Tem algumas casas de referência em Guarulhos também. Tami, o trabalho da Vivian no Senado vai defender a vida das mulheres. Sérgio Destro, mas Venezuela está com o socialismo e só tem miséria. Então isso deu certo? Eu sou burro então? Sérgio Destro. Bom, eu vou deixar essa pergunta para ser respondida da próxima vez que eles estiverem aqui. O Manuel está dizendo que aborto é crime. Aborto é crime. Ele tem razão, por isso que nós estamos lutando contra Roberto, isso. me permita só uma questãozinha. 1 minuto para você. É que todo mundo que gostou, que tem dúvida, que discorda, entra em contato com a gente. Não precisa esperar a gente chegar da próxima vez. Entra em contato com a gente nas nossas mídias sociais. Procura lá no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Unidade Popular, que é o nome do nosso partido. Procura lá Leonardo Péricles, procura lá Vivian Mendes. Segue a gente, manda mensagem que nós estamos à disposição para responder, para debater, para visitá-los, inclusive. Legal. Isso aqui é um processo de participação direta popular. É isso. 30 segundos para a Vivian, dá tchau. E como é que... Eu ia perguntar justamente como é que faço para entrar em contato com ela. Repete aí, então. É isso. Meu Instagram é vivianmendes.oficial, Leonardo Péricles, Unidade Popular. Essa é a forma de encontrar a gente. Nós queremos aprofundar essas discussões. A gente sabe que existe muita confusão. Não é à toa que as pessoas acham que o socialismo é uma coisa criminosa. Porque quando a nossa classe souber o que de fato é o socialismo na prática e o nosso povo defender, não vai sobrar uma estrutura de pé dessas que oprime e que explora o nosso povo no nosso país. E é isso que nós estamos fazendo aqui, defendendo, e vamos aprofundar e discutir com o nosso povo, esclarecer o que é o socialismo e que ele é a forma da gente poder viver com dignidade. Precisando, será um prazer recebê-los novamente aqui. Um prazer. Obrigada. A gente que agradece.